Salmo capítulo 19. Nós vamos ler 3 textos. O primeiro é Salmo capítulo 19, versos 1, 2, 3 e 4. Salmo capítulo 19. Salmo 19 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Verem algumas páginas, Salmo número 8, começando no verso 3, verso 4. Salmo 8, 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Eu fico impressionadíssimo com esse texto, principalmente porque eu gostaria de ligar todos esses que nós já lemos com o capítulo 40 do livro de Isaías. Abram em Isaías capítulo 40. Eu gostaria de ler versos 25 e 26. Deus chega através do profeta Isaías falando para o povo e faz a seguinte pergunta: a quem, pois, me comparareis? Diz o santo. Comparareis de que jeito? Para que eu lhe seja igual? E é interessantíssima a resposta que Deus dá através do profeta. Ele diz o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de quem criou o universo. Nós muitas vezes não entendemos a grandeza da Tua pessoa, do Teu poder, da Tua sabedoria, porque conhecemos muito pouco a respeito da Tua criação. O nosso conhecimento é extremamente limitado, e o pouquinho que conhecemos nos faz ficar totalmente perplexos com a grandeza do Teu ser, com a grandeza do Teu poder, especialmente, Senhor, com a Tua grande sabedoria. Que beleza, que maravilha a criação, tudo aquilo que o Senhor fez. Pedimos a Deus para que agora, ao olharmos um pouco daquilo que tem sido estudado pelos homens, a interpretação que homens têm dado com respeito às coisas que o Senhor criou, que possamos aprender e reconhecer que só o Senhor é Deus, que na verdade o Senhor reina soberano, nada está fora do Teu controle. Pedimos para que o Senhor nos auxilie, nos ajude a entendermos bem essas coisas. Assim oramos, pedindo, também agradecidos, e o fazemos humildemente no nome do Teu Filho Jesus. Amém. A questão toda do universo é uma coisa muito interessante, porque eu brinco com o pessoal, mas nós precisamos conhecer um pouquinho das propostas. Eu já dei ontem, falando para vocês a respeito do criacionismo, eu dei algumas ideias. A proposta criacionista de como o universo surgiu, mais ou menos esta: ele apareceu, foi criado do ex nihilo, significa do nada. Ele foi criado completo e funcional, não haveria necessidade de melhoria com o passar do tempo. Ele foi criado também recentemente, inclusive a proposta de alguns milhares de anos. Ele foi criado com uma idade aparente. E uma coisa que é interessante para a gente é que as duas últimas eu não mencionei ontem, mas eu gostaria de mencionar hoje. Primeiro, que o universo está envelhecendo. A segunda é que toda essa questão de desenho, propósito, a própria complexidade demonstram o quê? A necessidade de um Criador. Eu brinco com o pessoal, mas para mim é um negócio interessante. Eu saio por aí às vezes, dando palestras em universidades, então eu pego o meu relógio. Eu falo assim: olha, esse relógio foi feito no Japão. Eu não conheço quem o fez.
mas que seria extremamente interessante pensar que o relógio foi produto de uma explosão dentro de uma fábrica, seria. Já imaginou o meu relógio resultado de uma explosão de uma fábrica japonesa? Você dá risada? O universo é extremamente mais complexo e dizem que foi resultado de uma explosão, chamado Big Bang. Então a gente precisa parar e refletir um pouquinho. Quando você olha para o céu, o que você vê? Eu brinco com o pessoal que o povo de São Paulo vê tudo isso, né? É um negócio assim fantástico. A cidade de São Paulo, esse texto de Isaías, o pessoal fala, até eu conto as estrelinhas que tem no céu. Não tem nenhum problema. Mas vamos fazer alguma coisinha. Vamos apagar as luzes da cidade de São Paulo. Aí muda um pouquinho de figura. Eu gostaria de fazer o seguinte, apagar as luzes e tirar a poluição. Agora eu quero ver você contar as estrelinhas. Mudamos um pouquinho de conversa. Mas isso é o que nós vemos a olho nu. Imagina se eu lhe desse um telescópiozinho um pouquinho possante, você veria isso. Essa é a galáxia M31, a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima da gente. Esse negocinho ali tem só cerca de 150 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, que não é lá muito grande coisa também, tem 200 bilhões. Conta cada uma delas. Dá um nome, endereço e posicionamento no céu. Muda um pouquinho de figura, não muda? Só algumas curiosidades para a gente. Daqui não dá para a gente ver porque o sol se põe atrás das montanhas, então seria difícil a gente ver. Então eu peguei uma data um pouquinho antes. Quem mora em São Paulo ainda daria para ver. Por exemplo, está quase igual. O planeta Saturno não dá mais para ver porque é a hora que o sol se põe, o planeta Saturno já se pôs também. Mas tem uma estrelinha no céu, aquela ali em cima, chamada Júpiter. Só para você ter uma ideia, esse é o planeta Júpiter. Nós utilizamos um pouco do mapeamento da JPL dos Estados Unidos para produzir em 3D o que seria uma viagem passando assim tangencial ao planeta Júpiter. Esse é o planeta Júpiter. Um negócio bem grande, fantástico. Apenas um dos planetas do sistema solar. Eu gosto demais quando eu penso na variedade que existe. Esse negocinho, aquela mancha que vocês viram embaixo, aquilo é um furacão que dá para você colocar 8 planetas Terras dentro dele. E esse furacão já está ali há mais de 300 anos. Só para se ter uma ideia. Essa luazinha é chamada Io, é uma das luas, das muitas luas que Júpiter tem. Mais lá embaixo, como eu já disse para vocês, está meio difícil ver agora, você veria o planeta Saturno. O planeta Saturno é o mais conhecido de todos, né, por causa dos anéis e tudo mais. Então o pessoal gosta dos anéis, então dá para ter uma ideia um pouquinho do que é essa beleza que tem no céu. Agora, quando você olha para o céu, você olha esse negócio, você vê apenas estrelas. Você olha lá, você não pensa que aquele negócio é um planeta, mas é um planeta. Então dá para ter uma ideia. Mais embaixo, tem um negocinho que nós chamamos constelação de Orion, conhecido vulgarmente como Três Marias. Então vocês sabem do que eu estou falando agora. Vamos dar uma olhadinha nessas Três Marias. Ali estão as nossas Três Marias. Se você olhar, são as três inclinadas. Depois mais embaixo tem mais um grupinho que é o chamado cinturão de Orion, onde ele coloca literalmente a espada dele. Então, para você ter uma ideia, essas são as imagens que vocês veriam com um telescópio um pouquinho melhor. Dá uma olhada mais de perto. Isso é o céu. É isso que a gente vê com um telescópio de Hubble ou com um Keck ou coisas desse tipo. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, aquele ponto branco no meio é a estrelinha das Três Marias, a que fica mais embaixo. Se você tiver um bom telescópio e puder olhar, é isso que você estaria vendo atrás dela. Na outra, naquele cinturãozinho que fica descido, isso é o que você veria. Você tem 3 estrelinhas, entre as duas de baixo aparece um tipo de um borrão branco. Esse borrão branco é esse negócio aí. Então o universo é uma coisa muito interessante, é muito fantástico. A gente gosta de estudar e ver esse negócio que está lá em cima, porque na verdade os céus manifestam a glória de Deus. É algo fascinante. O universo tem sido estudado já, os céus têm sido estudados há muito tempo pelos grandes cientistas da humanidade. Esse daí é um monumento muito grande que existe na Inglaterra, de Stonehenge. Stonehenge é um lugar fantástico porque o pessoal sabia certinho os 2 dias principais que tem no ano. São os dias do equinócio, que são literalmente dias iguais, noite e dia, e os dias do solstício. Você tem um no verão e tem um no inverno.
solstício de verão é que tem o dia mais comprido do ano, o solstício de inverno que tem o mais curtinho do ano. O pessoal do Stonehenge. Os egípcios também pensavam muito nessa questão aí. Para você ter uma ideia, as 3 pirâmides, Khafre, Quéops e Miquerinos, elas estão alinhadas exatamente com o posicionamento das 3 Marias. A mesma proporção de distância que você vê no céu é a distância dessas pirâmides. Inclusive, se você olhar as 3 Marias, você perceberia que tem 2 nesse sentido e a última está um pouquinho caída. As 3 pirâmides da mesma forma. 2 estão certinhos, a outra está um pouquinho deslocado para o lado esquerdo. Do mesmo jeito que a gente vê as 3 Marias. Os maias, no caso, os incas, os astecas, todos eles estudavam muito os céus. Enquanto a gente está brincando de cruzadas por aí, os caras estavam mapeando o céu. Um negócio meio interessante para quem estuda história. Eles chegaram ao ponto de desenvolver calendários tão precisos quanto o que nós temos hoje. Na Idade Média, por exemplo, o pessoal usava esse negócio esquisito aqui do lado, chamado astrolabe, que é para o pessoal ter uma ideia do tamanho, onde é que fica, etc. Coisa e tal. Você quer achar um planeta no céu, você procuraria por ali. Daí entramos na época dos telescópios. Quando a gente pensa em telescópio, você está habituado a ver um telescópio. Isso aqui é o telescópio de Galileu Galilei, aquele ali da ponta. Você fala, nossa, é igual a luneta do meu avô. Não, a luneta do seu avô é muito melhor do que a dele. Você fala, esse outro é o telescópio refratário de Newton. Você olha e fala, nossa vida, isso daí parece um negócio de um latão. E é realmente. Mas é com isso que esses homens começaram a estudar um pouquinho mais dos céus. Hoje nós trabalhamos com um equipamento um pouco mais sofisticado. Telescópio de Hubble, por exemplo. O telescópio de Hubble é mais ou menos o tamanho de um ônibus. Está a cerca de mais ou menos uns 600 quilômetros de altitude. Ele faz uma órbita a cada 5 horas e 45 minutos em volta da Terra. É uma máquina fantástica, é quase que do outro mundo. Por que é quase do outro mundo? Se a Terra fosse plana e eu pudesse colocar o telescópio de Hubble, por exemplo, em cima da cidade de São Paulo, a pergunta é, o que eu conseguiria ver então no mundo? Uma das possibilidades é que você teria a condição de ver 2 vagalumes a 15 centímetros de distância um do outro. Você fala, nossa, que legal, 15 centímetros de distância um do outro. A pergunta é, aonde estariam os 2 vagalumes? Porque eu consigo ver 2 vagalumes bem pertinho também. Mas aonde estariam os 2? Em cima da cidade de Jerusalém. Então você coloca o telescópio de Hubble em cima da cidade de São Paulo, você vê 2 vagalumes voando em cima da cidade de Jerusalém a 15 centímetros de distância um do outro. Dá para ver muita coisa? Dá. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Se a Terra fosse plana e nós colocássemos o telescópio de Hubble aqui, você poderia ler qualquer banca de revista que tivesse na cidade de Nova York, você colocaria e poderia ver os jornais pendurados lá de fora. Você não precisaria nem entrar na internet, é só pegar o telescópio, dar uma olhadinha, você veria exatamente a notícia. Essa é a capacidade de visão do telescópio de Hubble. Eu fico assim impressionado com a sabedoria e com a inteligência que Deus deu ao homem, para que a gente pudesse estudar um pouquinho das coisas dele. O Observatório W. Keck fica no Havaí. Eu brinco com o pessoal, a parte dos físicos é horrível. Eu recomendo realmente ninguém a se tornar um físico, porque eles te mandam fazer pesquisa no Havaí, nas Bahamas, na Austrália, assim, são lugares horríveis da gente fazer pesquisa. Eu sei que é com grande relutância que a gente aceita os convites para pesquisa nesses lugares. A gente realmente demora assim, 1/1000 de segundo para falar sim. Então a gente está pronto para ir. Esse daí, por exemplo, o Keck, fica no Havaí, numa montanha chamada Mauna Kea, cerca de 4.200 metros de altura. Ele possui 2 torres equivalentes a um prédio de 11 andares. Ali dentro tem 2 telescópios, pesando cerca de 700 toneladas, exatamente iguais. Você fala, mas por que construíram 2 iguais? Porque você precisa de 2 olhos para ver as coisas certinhas. Um bom telescópio teria que ter 2 telescópios também, um observatório, desculpa. E ali dá para você ter uma ideia, inclusive na foto de baixo, essa aqui do canto, se você vê um negocinho, parece que tem alguém desse jeito dentro de uma bolinha pequenininha ali dentro. Aquilo é um ser humano, está dentro do telescópio, só para ter uma ideia do tamanho do negócio. A técnica que é utilizada nesse telescópio eu acho fantástica. Estou dando um pouco de material para vocês, só para vocês entenderem. Quando alguém fala, o telescópio lá de Hubble, aquele negócio que está em volta da Terra. Negócio não, fale com respeito, aquilo é um telescópio. Negócio é o que a gente tentou fazer hoje à tarde no campo de futebol. Tá? Aquilo é telescópio que está lá em cima. Quer dizer, eu estou referindo à minha parte. Tem bons jogadores lá, então não quero comprometer todo mundo.
Mas você pega, por exemplo, esse telescópio, ele é muito interessante. Por exemplo, vidro, ninguém fica assustado, mas vidro é líquido. Vidro não é um sólido, vidro é líquido. Você fala, agora eu quero ver. Mas é líquido, tem uma viscosidade, uma densidade muito alta. Tanto é que quando a gente precisa medir, saber a idade de uma fazenda, de uma casa muito antiga, sabe o que você faz? Você tira um vidro da janela, você mede a espessura em cima e mede a espessura embaixo e a altura. Sabendo o tipo de vidro, você sabe há quanto tempo aquele vidro foi colocado naquela janela. Porque o vidro vai escoando lentamente, vai escoando até ele chegar aqui embaixo. Vai ficando fininho em cima e grosso embaixo. Isso é um problema para o telescópio. Por quê? O nosso grande telescópio, ele está pertinho do Equador. A Terra gira. A Terra gira mais ou menos 1.700 km por hora. Você fala, nós estamos parados? Parados coisa nenhuma. Nós estamos viajando naquela direção a mais ou menos 1.700 km por hora. Vidro é líquido. Quando você pega o seu copinho de água e dá um puxão nele assim, o que acontece? A água vai para um lado, não vai? O vidro do telescópio também. Sabe o que precisa fazer? Colocar umas mãozinhas desse lado do vidro que fica massageando para que o vidro fique sempre retinho. Isso é o que a gente chama de óptica adaptativa. 10 milhões de dólares sendo massageados ali. Eu posso massagear por muito menos do que isso, não garanto a perfeição, mas isso é para a gente ter uma ideia um pouquinho do que está sendo utilizado. Outros telescópios existem, radiotelescópios, existe muito material de pesquisa sendo utilizado. Isso para a gente entender um pouquinho do que está aí fora. Alguns que são bem conhecidos, outros que são menos conhecidos, mas existe uma gama muito grande de equipamento observando os céus. Isso para a gente ter um pequeno conhecimento do que está aí fora. Para a gente poder entender. No passado, as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo, a Lua girava em volta, o Sol, as estrelas, os planetas, todos eles giravam em volta. Essa é a cosmologia antiga que nós temos. Daí aparece um homem chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe, literalmente, ele deu uma ideia, estudou muito os céus e tudo mais. Ele falou, acho que não é bem assim. Parece que os planetas e tudo mais giram em torno do Sol. Daí aparece Copérnicos, aparece Galileu Galilei, todos eles falando que o Sol é o centro e a Terra e os outros planetas giram em volta. Então dá para ter uma ideia um pouquinho do que já foi discutido no passado. Mas quando a gente pensa a respeito do céu, o que se sabe hoje e o que se estuda hoje? Aí tem um trabalho que é mais interessante para a gente. O céu é muito grande, por ser muito grande, a gente precisa pegar um sistema de dimensão aí, de unidades, que dê para a gente entender um pouquinho melhor. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu moro na cidade de Limeira, fica mais ou menos 310 quilômetros da onde nós estamos. Fica aproximadamente 310 mil metros também desse local e cerca de aproximadamente 310 milhões de milímetros da onde nós estamos hoje. Agora, imagine eu tentar usar milímetro para dar distância desse tamanho. Tem um pessoal que veio da Bahia, tem gente que veio lá de Fortaleza, vocês viajaram anos-luz, milímetros, para chegar até aqui mais ou menos. Foi muito longe, é muito milímetro para ser percorrido. Então no céu nós fazemos a mesma coisa quando nós estudamos o universo. Nós usamos, por exemplo, umas medidas que são um pouquinho mais simples. Uma unidade astronômica, a distância média entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros, coisa básica, logo ali. Você pega, por exemplo, um ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros, também coisa básica. Esse é o tipo de unidades que a gente usa. Só para vocês terem uma ideia, o sistema solar, que nós já estamos tão habituados, que é um sistema não mais de 9 planetas, mas de 10, já existe um novo planetinha descoberto no sistema solar, chamado Quasar, fica só 6,4 bilhões de quilômetros do Sol. Ele foi descoberto no dia 7 de outubro do ano passado. O nome é muito fácil de guardar, muita gente já sabe, tem dado palestras por aí, e você só pergunta para a pessoa do lado, qual ar que você respira? E daí você vai lembrar qual ar é o nome do planeta, tá? Então, qual ar que você respira? Ali tem uma comparação entre o tamanho de qual ar, a Lua e a Terra. Só para você ter uma ideia, a distância entre o Sol e qual ar
6,4 bilhões de quilômetros, isso seria aproximadamente 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. A estrelinha mais perto está a 4 anos-luz da gente. Agora, o que significa esse número? Se você fosse do Sol até Quaoar, com Spielberg, numa das suas naves interestelares, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, você teria condição de ir daqui até a Lua com essa espaçonave em 1 segundo, um pouquinho mais de 1 segundo. Você daria 6,5 voltas em volta do planeta em 1 segundo. Você iria do Sol até Quaoar em 5 horas e 55 minutos. Só que isso só existe em Hollywood, só no filminho. Então a gente teria que ir, por exemplo, de ônibus espacial. Ônibus espacial dá para ir. Se você fosse sem parar para percorrer essa distância, seriam aproximadamente 29 anos viajando a 25 mil quilômetros por hora. Imagina, agora não dá mais porque o Concorde saiu de voo, mas imagine que fosse possível percorrer essa distância num Concorde, nada mais, nada menos do que 2.200 quilômetros por hora. 332 anos para você fazer isso. Você pode ir de avião convencional também, a 800 quilômetros por hora. Demoraria apenas 913 anos, ou seja, iria precisar trocar os comissários de bordo pelo menos umas 10 vezes, porque eles teriam uns 80 anos cada vez que eles fossem substituídos. Você fala, nossa, é longe pra caramba. Deixa eu colocar em termos reais para a gente. Se você pudesse ir de Fórmula 1, mas vai com Schumacher, porque Rubinho quebra, esses negócios acontecem, então é melhor que a gente saiba que vai chegar lá. Atualmente eu não sei, as Williams estão rodando tão bem que é melhor, eu vou trocar o slide e colocar uma Williams em vez de uma Ferrari. Mas de qualquer forma, demoraríamos para percorrer essa distância 2.434 anos. Eu sei o que você está pensando, com o carro do seu pai. Se você for para o seu carro com o carro do seu pai, esquece. São 7.300 anos para percorrer essa distância. Sabe o que significa 7.300 anos andando a 100 km por hora? Isso significa 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Isso nós chamamos de sistema solar. A estrelinha mais perto da gente, ao Sol, fica praticamente a 8 minutos-luz da gente. Lembra que eu disse para vocês que a proposta criacionista é uma proposta de um universo recente? Deixe-me dar algumas evidências, portanto, começando pelo sistema solar. O nosso próprio Sol ele está encolhendo 1,5 metro por hora. Fica sossegado, ele não vai desaparecer amanhã cedo. Demora um pouquinho. Um cálculo simples usando essa ideia. Eu pego o diâmetro do Sol, eu sei a quantidade de calor que esse Sol emite, quanto que ele ilumina a Terra. O calor do Sol hoje, o que é produzido, produz praticamente uma temperatura para a gente, como vocês estão vendo ali, de 317 kelvins, aproximadamente 44 graus centígrados. Você fala, não, mas a Terra não é tão quente. É porque tem um coeficiente que reflete parte disso para o espaço, o que dá uma temperatura média de 22, mais ou menos, graus Celsius. Se eu pegar o diâmetro do Sol há 10 mil anos atrás, nessa proporção que tem sido medida há mais de 300 anos, a temperatura do Sol seria, a temperatura que o Sol produziria na Terra seria de aproximadamente 432 kelvins, ou seja, 159 graus centígrados. Me explica como vida existiria na Terra, eu vou usar o mesmo coeficiente de dispersão que nós temos hoje, como vida sobreviveria no planeta Terra há 10 mil anos atrás a 137 graus centígrados. Porque os ovos seriam todos cozidos, é óbvio isso. Também toda a carne seria churrasco. Então a gente sabe da dinâmica do processo. Daí o pessoal fala assim, não, mas isso não pode ser considerado constante. Eu só estou usando a proposta dos cosmologistas evolucionistas. É hoje como já foi no passado. Só isso, é a mesma proposta. Cientificamente falando, não dá para ter vida no planeta Terra 10 mil anos atrás. O pessoal fala, mas isso é um problema sério. Tem outro mais sério ainda. O campo magnético do planeta Terra. Ele diminui, ele tem uma meia-vida de 1.400 anos, ou seja, ele perde metade da sua intensidade a cada 1.400 anos.
Se você voltar a 7.000 anos atrás, você teria um campo magnético que seria 32 vezes maior do que o que ele é hoje. Sabe o que significa? Não dá para você ligar hidrogênio com oxigênio, não dá para ter água no planeta Terra, não dá para você colocar moléculas, não dá para produzir isso. Há 10.000 anos atrás, a superfície da Terra seria quase que um plasma, do jeito que é o Sol, de tão forte que seria esse campo magnético. Me explica como vida teria existido no planeta Terra há 10.000 anos atrás. A proposta criacionista de um universo recente, ela é extremamente bem fundamentada em evidências científicas. Não é brincadeira a coisa. Quando a gente chega e fala, não, porque lá no livro de Gênesis é só somar genealogias lá. Não, quando a gente faz ciências lá no laboratório, a gente não vai somar a genealogia de Gênesis. A gente pega esses negócios, equações de dispersão, equações de radiação eletromagnética. Esse é o tipo de equação que a gente trabalha. Esse é o tipo de cálculo que é feito. Só para vocês terem uma ideia, então. O próprio sistema solar é um negócio muito interessante. Eu gosto demais dele. Nosso planeta é muito bonito, não sei quantos de vocês já pararam para observar. Mas, de acordo com a teoria vigente, diz que ou uma estrela ou alguma coisa passou perto do Sol e arrancou uns pedaços do Sol. E esse negócio foi esfriando com o passar do tempo, até que se formaram os planetas. Eu sempre gostei de uma boa história, principalmente história assim para boi dormir. Essa é uma delas. Você pega, por exemplo, o planeta Mercúrio, temperatura média de superfície 450 graus centígrados, lugar excelente para fazer churrasco. Você pega o planeta Vênus, em Vênus literalmente chove ácido sulfúrico, já imaginou que bênção? Nada melhor do que morar lá. O planeta Terra vocês já conhecem. Planeta Marte, nada mais é do que o tubo de escapamento do seu carro, ou seja, dióxido de carbono na atmosfera. É agradabilíssimo respirar em Marte, é de morte a coisa. Você pega o planeta Júpiter, por exemplo. Júpiter é um planeta fantástico. A atmosfera tem muito fósforo e enxofre. Inclusive está escrito, tem uma plaquinha lá dizendo o seguinte: proibido fumar. Você explode o planeta. Planeta Saturno é um planeta fantástico. Metano, gás metâneo. Pensou que legal? Está com problema de gás? Aqui no Brasil está quanto? Quase R$30 o botijão de gás. Dá uma ida até Saturno, enche o botijão de gás, pode usar aqui na Terra. Também tem plaquinha proibido fumar. O planeta Urano é para o pessoal orquiahólico, aqueles grandes trabalhadores, e para o pessoal que dorme pra caramba. Por quê? O dia dura 84 anos, a noite também. Então você pode dormir por 84 anos, ou você pode trabalhar por 84 anos. Sinta-se à vontade, é só uma questão de escolha. Planeta Netuno já é um planeta que eu digo que é para os teleevangelistas. Sabe aquele pessoal que gosta do semblante brilhar e tudo mais? O planeta é radioativo, então a gente manda o povo para lá, eles vão brilhar à noite. É só soltar o pessoal por aí, vai ser uma bênção a coisa. O planeta Plutão nada mais é, pelo menos que a gente tem ideias até o momento, de uma pedrona de gelo. Eu não coloquei nada de qual ar, porque as pesquisas são muito recentes ainda, então a gente não tem muito saber a respeito dele. Pessoal, não tem nada parecido, absolutamente nada parecido, nem na composição, nem na consistência. A coisa é totalmente doida, porque se você olhar, tem planeta que gira desse jeito, tem planeta que gira ao contrário, tem planeta que gira assim, é uma confusão o negócio, sem contar as luas. Se você estiver planejando passar a sua lua de mel, por exemplo, em Júpiter, toma cuidado para não ter a primeira briga do casal. Você chega lá tão romântico para sua esposa, então fala assim: não é bonito ver o pôr da lua? Ela fala: sim, querido, mas aquela está nascendo. As outras se puseram lá, essas giram no sentido contrário. Era só ter estudado no cursinho um pouquinho mais. Lembra que eu falava para você parar de me beijar? Ficava lá, não prestava atenção. Esse tipo de coisa. É uma grande variedade, grande variedade. Hoje, que nós conhecemos um pouquinho melhor o sistema solar, pouquinho, não muito, um pouquinho melhor. Toda essa teoria de que tudo veio de um negócio que foi arrancado lá do Sol e tudo mais, já foi por água abaixo, porque a consistência, a estrutura não mostra para isso. Diga-se de passagem, 3 planetas que têm sido muito estudados: o nosso, Vênus e Marte. Nada parecido. Apenas o diâmetro da Terra e o de Marte são parecidos, o dia da Terra e o dia de Marte são parecidos. Tudo isso. Questão da Lua, a idade da Lua, poeirinha que cai na Lua, tem sido medido também. Estou mostrando apenas algumas coisas que mostram um universo que foi criado
Ele não evoluiu. Se a Lua tivesse evoluído por conta própria, a poeira que cai na Lua hoje teria quase 2 metros de poeira na Lua, dados seus 3,5 bilhões de anos, que é o que é dado por aí pelo pessoal. A Lua tem mais ou menos uns 2 centímetros nos piores lugares de poeira. Isso significa que a Lua não tem mais do que 100 mil anos. Nós estamos tratando de um universo extremamente recente. Já mencionei das luas, tem luas que giram em todos os sentidos e tudo mais. Queria falar um pouquinho a respeito do universo, a idade do universo e o tamanho dele. Eu gostaria de mencionar isso por causa do texto que eu li para vocês. A questão própria do universo, do tamanho do universo. Alfa Centauri é a estrela, é uma binária, são as estrelinhas mais perto na gente, Alfa e Próxima Centauri. Cerca de aproximadamente 4,3 anos-luz. Aquela pequenininha, aquela brilhante no meio que tem uma setinha em cima. O que eu queria fazer com vocês é o seguinte, vamos dar para a gente ter uma ideia do tamanho dessa coisa. Eu vou pegar o Sol no centro e vou cada vez fazer um tipo de um círculo ou uma esfera para ver quantas estrelas eu consigo colocar. Eu vou cada vez aumentando mais o tamanho dessa minha esfera. Vou começar com uma esferinha desse jeito que tem 12 anos-luz e meio de raio. Eu colocaria 33 estrelas. Aumentei para 250 anos-luz. Caberiam 250 mil estrelas. Agora, 5.000 anos-luz de raio. Dá para eu colocar 300 milhões de estrelas ali dentro. Aqueles negócios brancos que vocês estão vendo são os braços da nossa galáxia. Se você sair lá fora e estiver com tudo apagado, você vai ver um tipo de uma mancha branca no céu, mais ou menos nessa direção. Aquilo ali não é uma nuvem. É que tem tanta estrela que parece uma nuvem no céu. Esse é o braço no qual nós moramos, o braço de Orion. 5.000 anos-luz, 300 milhões de estrelas. Se a gente pudesse abrir agora para 50.000 anos-luz de raio, criasse esse negócio imenso, daria para colocar nossa galáxia inteirinha ali dentro. 200 bilhões de estrelas. Daria para colocar umas galáxias anãs também ali dentro. Ou seja, num raio imensamente grande agora, de 500.000 anos-luz, você teria uma galáxia, 9 galáxias anãs e praticamente um pouquinho mais de 200 bilhões de estrelas. Quando eu falo de galáxia anã, uma galáxia anã são aquelas que têm milhões de estrelas, isso é coisa pequena. Galáxia de verdade tem bilhões de estrelas, tá? Agora um raio de 5 milhões de anos-luz. Você fala, nossa, isso é grande. Não, não é grande não. Só dá para colocar 3 galáxias ali dentro, umas 36 galáxias anãs, que são as mais próximas da gente, e uns 700 bilhões de estrelas. Num raio de 100 milhões de anos-luz agora, você fala, nossa, isso é grande. Não, mas não é tão grande assim ainda, tem muito mais. Dá para crescer um pouquinho. Você pegaria aquilo que nós chamamos do grupo de Virgo. É onde fica o nosso grupinho de galáxias. Você teria 160 grupos de galáxias aí dentro desse negócio. Mais ou menos 2.500 galáxias, cerca de 25.000 galáxias anãs e só 500 trilhões de estrelas. Se eu pegar um raio agora de 1 bilhão de anos-luz, você veria aproximadamente 80 supergrupos igual ao grupo de Virgo, que é onde fica o nosso grupo de galáxias, cerca de 160 mil grupos de galáxias, só 3 milhões de galáxias, umas 30 milhões de galáxias anãs e 500 mil trilhões de estrelas. Eu te pergunto,
E se a gente olhar tudo que dá para ver com os nossos telescópios? Isso é um raio de aproximadamente 15 bilhões de anos-luz. Cada pontinho daquele não é uma estrela, é um supergrupo de galáxias. Existem 270 mil supergrupos, aproximadamente 15 milhões de grupos de galáxias, com cerca de 10 bilhões de galáxias, com cerca de 100 bilhões de galáxias anãs. Esse número maluco que vocês estão vendo ali embaixo, sabe o que significa isso? Tem mais estrela no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias desse planeta. Deixe-me ler Isaías 40, verso 26. Vamos ler, dê uma olhadinha de novo nesse texto. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Sabe quando a gente canta, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor? Dá para ter uma ideia do que a gente está cantando? Eu gostaria de desafiá-los. Pega um pouquinho de areia, porque tem muita areia aqui, enche a sua mão de areia e vai numa mesinha. Esparrama os grãozinhos de areia, conta os grãozinhos de areia. Depois que você tiver contado os grãozinhos de areia, dê nome a cada um deles. Depois coloque os grãozinhos de areia de novo na sua mão, chacoalha, joga de novo na mesa e me diz quais são os nomes de quem. Daí vocês vão ter uma ideia de quem é nosso Deus. Isso é o que a gente observa no céu. Galáxias. Muitas formas diferentes. Muitas estruturas bonitas. Muito colorido. Deus podia ter feito o mundo em preto e branco, né? Eu sou tão feliz que Ele fez em cor. Acho 10 isso. Você vai encontrar galáxias com galáxias. Todas essas aqui vocês estão vendo galáxias juntas. Uma na frente da outra, uma do lado da outra, uma puxando estrela da outra, uma sugando um pouco de matéria da outra. Todo esse negócio acontecendo. Formas totalmente malucas. Toda a proposta que as galáxias deveriam ser bem certinhas, bem organizadas. Que certinho e organizada. Deus, acho que Deus tem um pouquinho de inclinação também para a arte moderna. De vez em quando sai um pouquinho da estética da coisa. Muda assim, dá uns negócios meio diferentes. É muito grande, é muito fantástico. A variedade é muito grande. Mas o universo também está cheio daquilo que nós chamamos de gás e luz. Por exemplo, o que você tem aqui são alguns lugarzinhos no espaço que nós olhamos, você só vê luz brilhando. A Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele diz que logo no comecinho, no primeiro dia, disse Deus, haja luz. E de repente, se ele vai continuar lendo, no dia 4 você lê, nossa, só no dia 4 Deus criou sol, lua e as estrelas, então luz veio antes dos corpos celestes.
veio, está cientificamente correto. É assim que a coisa funciona. A Bíblia está perfeitamente correta na proposta dela. O duro que há 50 anos atrás o pessoal dava risada, falava, esse povo que mexe com aquele livro preto lá, fica falando que, olha só coisa ridícula. Deus faz luz, depois de 4 dias Deus cria lua, estrelas, sol, coisa mais ridícula. Eu também acho ridículo o que eles falaram do livro, porque o livro está certo, continua certo. Eles estavam errados. Existe muita luz aí fora sem estrela por perto. Esses são alguns pilares. Pra você ter uma ideia, isso é um pouquinho do que tem por perto deles. É de uma beleza incrível. Eu imagino que não seria da gente se a gente pudesse observar e guardar essas imagens. Eu, por trabalhar com isso o tempo todo, elas estão bem fresquinhas na minha mente. Então, quando a gente canta, Tu és soberano, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, esse tipo de coisa, eu fico passeando no meio desses negócios que tem por aí, as NGCs da vida. Então você viaja dali, a M não sei o que tem, e vai viajando, e vai passeando. É do outro mundo, literalmente. É muito bonito. Existe muita luz nesse universo, muita luz que não está ligado a uma fonte de luz específica, no caso uma estrela, um corpo celeste. Como eu disse, existem muitos agrupamentos, aqui tem alguns deles. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aí são galáxias. Cada um desses pontinhos são galáxias. Cada um desses pontinhos são galáxias. Cada um desses pontinhos são galáxias. Tem muita galáxia em cima. As pessoas perguntam, mas por que Deus fez um mundo desse tamanho então? A resposta está bem ali na frente. Para sua glória. Simplesmente para sua glória. A gente não quer marcar aquele gol de letra para todo mundo falar, nossa, você viu que gol marcado, o cara lá realmente detonou. Deus falou assim, bom, vou criar um universo, eu vou detonar realmente, vou fazer um negócio assim que é do outro mundo a coisa. Será que 15 bilhões de anos-luz é suficiente? Colocar mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia na terra também? E assim Deus fez. Deixe-me terminar, entrar na reta final falando a respeito do Big Bang. Porque o Big Bang é a grande teoria que está por aí, o pessoal que conhece bem o livro do Stephen Hawking, ele fala demais nessa questão do Big Bang. Afinal de contas, o que é o Big Bang? Deixe-me resumir de uma forma bem simples, bem compreensível. No princípio havia o nada explodiu e aqui estamos nós. Acho que não dá para ser mais simples do que isso. Tá? Você fala, nossa, mas isso é muito simples. Não é bem assim. Deixe-me dar um exemplo para vocês da área de física. Se o átomo primitivo, esse negócio, esse ovo cósmico primitivo, estivesse lá, ele estaria numa situação estável. Ou seja, ele não explodiria, porque para haver explosão tem que haver instabilidade. A pergunta é, o que aconteceu para que houvesse instabilidade?
Eu já li o livro do Hawkins pelo menos umas 5 vezes. Infelizmente ele não aborda esse assunto, como nenhum outro cosmologista também aborda. Porque eles sabem do problema. Como que o negócio explodiu? Eu brinco com o pessoal, né? Eu não creio no Big Bang, mas eu falo, tem dedinho no meio desse negócio aí. Eles falam, dedinho de quem? Aí é problema de vocês. Eu creio em Deus, agora você me diz de quem é o dedinho. Porque sozinho ele não vai explodir, todo mundo sabe disso. A gente tem uma bomba atômica, ótimo, nós temos uma bomba atômica. O que a gente precisa fazer para ela explodir? Apertar o botão. Sem apertar o botão, você tem uma bomba atômica. Você pode usar, por exemplo, como uma prateleira, você pode colocar uma mesa em cima, você pode fazer o que você quiser com a bomba atômica. Você fala, nossa, mas é perigoso. Enquanto ela estiver ali sem apertar o botãozinho, ela não vai fazer nada. Essa é a grande ideia do Big Bang. Mas o Big Bang tem 3 colunas. Deixa-me dar rapidamente todas elas. A primeira delas é que eles dizem que o universo está se expandindo. A segunda delas fala a respeito da quantidade de elementos que tem no universo. E a terceira fala da radiação de fundo. São 3 propostas. Todas as 3 propostas, elas vêm com embasamento. Baseado nessas propostas, quando eu digo embasamento, de evidências. Você fala, mas se eles têm evidências, que evidências vocês têm, criacionistas, a respeito disso? Eu vou mostrar algumas. Por exemplo, o Hawkins, no livro dele, se você pegar na página 78, tem esse gráfico mostrando o que aconteceu. É interessante que se você observar logo no comecinho, você vai perceber leis da física desconhecidas. O que significa isso? Eu gostaria que vocês crescem. Na linguagem científica é isso. Creiam que no princípio haviam leis da física desconhecidas. Mas quais eram essas leis? A resposta está ali, são desconhecidas, ninguém sabe que lei é essa. Entende? É óbvio a coisa. Ou seja, como então eu posso chegar e fazer uma proposta de leis desconhecidas? Estou pedindo para que pessoas creiam naquilo que eu estou propondo. Primeira coluna, a questão do avermelhado que a gente vê nas galáxias. A interpretação evolucionista é que as galáxias estão se distanciando uma das outras, que o universo está se expandindo. Sabe um negócio fantástico? Eu fiz um levantamento com o pessoal da JPL não faz muito tempo, porque eles fizeram um levantamento, eu peguei toda a informação e comecei a colocar os negócios, os números. Porque lembra, é igual a questão do chimpanzé, né? O pessoal fala só um pedaço e não mostra o resto. Então fui olhar, procurei a lista inteirinha e tudo mais. Você sabia que 98% das galáxias estão se afastando da gente? Eu passei um e-mail para um amigo meu e falei assim, parece até que nós somos o centro do universo. Ou então nós estamos muito perto de onde o Big Bang explodiu. Porque se todos estão se afastando da gente, é porque a gente está muito perto do centro, se não no centro. Me mandaram um e-mail de volta falando assim, essa é uma conjectura muito interessante que você está fazendo. Eu falei, não é conjectura, coisa nenhuma, 98% diz o quê?
Se 98% das galáxias estão indo em distâncias, se afastando da gente, só tem 2% que está vindo na nossa direção, o que isso significa? Que nós somos o centro da coisa. Mas ninguém gosta de falar muito nisso. A questão é que existem outras interpretações para essa mudança do vermelho, que é o que é chamado mudança espectrográfica para o vermelho. Tem outras interpretações, coloquei algumas delas. Por exemplo, se está mudando para o vermelho, existe uma perda de energia. Se existe perda de energia, para onde está indo essa energia? Um outro negócio que é interessante é que as galáxias parece que gostam de viajar em velocidades relativamente uniformes. Por exemplo, a galáxia não viaja a 13,7 anos-luz por segundo. Ela gosta de viajar em distâncias específicas, mas isso é o que a gente encontra no espectro atômico. Então tem outras interpretações. A questão da abundância de elementos. Isso daí para mim é um dos negócios mais caóticos que existe, sendo bem sincero. Por quê? Um universo extremamente antigo teria feito com que as galáxias já tivessem se dissolvido praticamente. Então o que acontece? Você vê uma estrutura de uma galáxia. Você fala assim, a galáxia teria dissolvido? O que você quer dizer com isso? As galáxias estão rodando. À medida que elas rodam, as estrelas vão se afastando do centro. Elas vão se esparramando. Daqui a pouco você tem galáxia esparramada, quer dizer, estrela esparramada para tudo quanto é lugar. Como que as galáxias ainda estão juntinhas depois de 12 bilhões de anos-luz? Daí outra questão do buraco negro, da matéria exótica, ou da matéria negra. Precisa ter tudo isso para o universo ainda estar junto, estar todo ele como um pacote. Você sabia que se o universo tiver só 10 mil anos, não haveria necessidade nem de buraco negro, nem de matéria exótica, nem nada? A quantidade de hélio, de hidrogênio no espaço produzido pela queima de estrelas e tudo mais está exatamente dentro dos parâmetros. O problema é que para um universo de bilhões de anos, daí realmente não tem jeito. Existem evidências? Existem. Muitas evidências. Isso aqui é um pouquinho daquilo que o pessoal da NASA tem feito. Isso aqui é o WMAP, está mapeando a radiação de fundo que tem no espaço. Mas o que o pessoal está olhando? Temperatura. Porque quando você olha na temperatura do espaço, você vai lá dentro, o pessoal diz, no princípio tinha essas pequenas diferenças de temperatura. Dessas pequenas diferenças aí é o resultado que lá no passado as primeiras estrelas foram se formando, foram se juntando, formaram as primeiras protogaláxias. Essas protogaláxias amadureceram formando as galáxias. Então quando eu olho no espaço, eu vejo essa temperatura de fundo lá atrás, é como se eu pudesse ver uma história do universo. Só um exemplo. A gente faz um culto da fogueira aqui, faz um maior incêndio aí o negócio, uma mega fogueira. No outro dia de manhã cedo, você vai lá perto da onde foi a fogueira, você percebe que ainda tem um calorzinho lá. Isso é a ideia da radiação de fundo.
já teve uma mega fogueira no passado, ou seja, uma grande explosão, muito calor foi liberado. Quanto tempo demorou para esfriar? A resposta é 13,7 bilhões de anos. Mas tem um outro probleminha. E se Deus criou o mundo totalmente com temperatura no espaço sideral zero, com toda essa quantidade de estrelas aí fora, quanto tempo demoraria para o universo ter os 3 kelvins também? Sabe quanto tempo demoraria para aquecer um universo? Até os 3 kelvins? No máximo 12.000 anos. A grande pergunta é: a temperatura do universo está diminuindo ou aumentando? Se estiver diminuindo, realmente houve uma grande explosão e se estiver aumentando? Nós só medimos um ponto. Mais uns 100 anos a gente vai ter essa resposta. Então, um pouquinho do que é o Big Bang. Só para a gente terminar, então. Falei para vocês a respeito, até o momento, que o sistema solar é recente. A gente tem provas científicas disso. Seria impossível ter vida no planeta Terra há 10.000 anos atrás, que o universo como um todo é possível nós darmos uma datação de apenas alguns milhares de anos, é possível fisicamente falando, cientificamente falando. Usando todas as equações normais que a gente está habituado na área de física, tá? Mas eu gostaria de tratar a questão a respeito da idade aparente. Será que Deus realmente fez o mundo com idade aparente? Só para a gente pensar um pouquinho, deixa eu dar algumas ideias para vocês. Como é que você sabe com certeza que o mundo não foi criado há 5 minutos atrás por Deus e já deu para você toda a memória que você tinha vivido todos esses anos da sua vida, já tinha ido na escola, trabalhado, crescido e todos esses negócios? Como é que você sabe que Deus não fez o mundo há 5 minutos atrás? Você fala, mas eu estava na minha casa no final de semana. Não, isso é o que faz parte da memória que já foi colocado na tua mente. Você fala, isso é Matrix. Ok. Vocês estão prontos? Meu nome é Nil. Eu vim aqui para ajudá-los. Só dá uma desplugadinha aqui atrás, você está pronto agora para trabalhar. Parece brincadeira isso, mas a proposta é muito interessante. O que nós vemos no espaço hoje, com estudos do Hubble, tem mostrado algo fascinante, que foi uma grande surpresa para os cosmologistas. Não para os cosmologistas criacionistas. Nós temos brigado já faz mais de 20 anos que o universo foi criado com uma idade aparente. 20 anos que a gente está brigando, isso a gente já crê há mais de 200 anos, pelo menos. Sabe o que é interessante? Um exemplo. Você pega a galáxia M31. A M31 está pertinho da gente. Só 2,2 milhões de anos-luz. Você fala, mas 2,2 milhões de anos-luz não demorou 2,2 milhões de anos para a luz chegar até aqui? Espera aí, vamos por etapa.
As galáxias distantes estão a cerca de mais ou menos 12 bilhões de anos-luz da gente. Quanto tempo demorou para a luz sair da M31 e chegar até a gente, essa mais pertinha? 2 milhões de anos-luz. Quanto tempo demorou para a luz viajar dessas galáxias a 12 bilhões de anos-luz da gente? 12 bilhões de anos-luz. Então o que acontece? Para vocês terem uma ideia, no dia de hoje nascem 2 filhinhos de amigos meus. Um que mora em Limeira e o outro que mora em Hong Kong. Cada um deles tira uma foto do filhinho. E eles vão me mandar uma foto. A foto foi tirada no mesmo dia, tá? Daí os 2 caras mandam, só que os caras vêm a pé entregar a foto. Então eles vêm até Limeira,